Capítulo 11. O reinado mau de Nimrod. O retorno de Abraão. A idolatria de Tera. E Nimrod filho de Cu estava na terra de Sinar, e reinou e habitou lá, e construiu cidades na terra de Sinar. E estes são os nomes das 4 cidades que ele edificou, e lhes deu nomes segundo as ocorrências que aconteceram com eles na construção da torre. E chamou a primeira de Babel, dizendo: Porquanto o Senhor lá confundiu a língua toda da terra, e o nome da segunda chamou de Eresh, porque de lá Deus os tinha dispersado. E a terceira chamou Eshed, dizendo que houve uma grande batalha nesse lugar, e a quarta ele chamou Calna, porque os seus príncipes e os poderosos foram consumidos lá, e eles envergonharam o Senhor, eles se rebelaram e transgrediram contra ele. E quando Nimrod tinha construído essas cidades na terra de Sinar, colocou neles o restante do seu povo, seus príncipes e os seus poderosos, que foram deixados em seu reino. E Nimrod habitava em Babel, e ali ele renovou seu reinado sobre o resto de seus súditos, e reinou de forma segura, e os súditos e os príncipes de Nimrod chamaram seu nome a Rafel, dizendo que na torre os seus príncipes e homens caíram pelos seus meios. E, apesar disso, Nimrod não se voltou para o Senhor, e ele continuou em maldade, ensinando perversidade aos filhos dos homens, e Mardon, seu filho, foi pior que seu pai, e continuou a adicionar abominações às de seu pai. E fez com que os filhos dos homens pecassem, por isso se diz, dos ímpios sairá maldade. Naquele tempo não havia guerra entre as famílias dos filhos de Ram, que habitavam nas cidades. E Quedorlaomer, rei de Elão, afastou-se das famílias dos filhos de Cã, e ele lutou com elas e subjugou-os, e dirigiu-se para as 5 cidades da planície, e lutou contra elas e dominou-as, e elas estavam sob seu controle. E eles o serviram 12 anos, e deram-lhe um imposto anual. Naquele tempo morreu Naor, filho de Serug, no ano 49º da vida de Abrão, filho de Tera. E no 50º ano da vida de Abrão, filho de Tera, Abrão saiu da casa de Noé, e foi à casa de seu pai. E Abrão conhecia o Senhor, e andou em seus caminhos e instruções, e o Senhor, seu Deus, estava com ele. Tera, seu pai, era naqueles dias ainda capitão do exército do rei Nimrod, e ele ainda seguia deuses estranhos. E Abrão chegou à casa de seu pai e viu 12 deuses ali de pé no seu templo, e a raiva de Abrão se acendeu quando ele viu essas imagens em casa de seu pai. E disse Abrão: Como o Senhor vive, essas imagens não devem permanecer em casa de meu pai, assim o Senhor que me criou a mim faça, se no prazo de 3 dias eu não as quebrar todas. E Abraão afastou-se delas, e a raiva ardia dentro dele. E Abrão foi da câmara para átrio exterior do seu pai, e encontrou seu pai sentado no tribunal, e todos os seus servos com ele, e Abrão veio e sentou-se diante dele. E Abrão perguntou a seu pai, dizendo: Pai, diga-me onde está Deus que criou o céu e a terra, e todos os filhos dos homens sobre a terra, e quem te criou e a mim? Tera respondeu a seu filho Abrão, e disse: Eis que aqueles que nos criaram estão todos conosco em nossa casa. E Abrão disse a seu pai: Meu senhor, mostra para mim o que eu te peço. E trouxe Tera Abrão à câmara do átrio interior, e Abrão viu, e eis que toda a sala estava cheia de deuses de madeira e pedra, 12 grandes imagens e outros menor do que elas, sem número. Tera disse a seu filho: Eis que estes são os que nos fizeram a todas as coisas, a toda a terra, e que me criaram a mim, a ti, e toda a humanidade. Tera inclinou-se aos seus deuses, e então apartou-se deles, e Abrão, seu filho, foi embora com ele. E quando Abrão tinha ido com ele, ele foi até sua mãe e sentou-se diante dela, e ele disse à sua mãe: Eis que meu pai me mostrou quem fez o céu e a terra, e todos os filhos dos homens. Agora, portanto, apressa-te a buscar um cabrito do rebanho, e fazer dele um guisado saboroso, para que eu possa levá-lo aos deuses de meu pai como uma oferta para eles comerem. Talvez eu possa, assim, tornar-me aceitável para eles. E sua mãe assim fez, e ela trouxe um cabrito, e fez um guisado com sua carne saborosa, e trouxe ele a Abrão. E Abrão tomou a carne saborosa de sua mãe e trouxe-o diante dos deuses do seu pai, e ele o colocou junto deles para que eles pudessem comer, e seu pai Tera não sabia disto. E Abrão viu no dia em que ele estava sentado entre eles,
que não tinham voz, nem ouvido, nem nenhum movimento, e nenhum deles pode estender a mão para comer. E Abrão zombava deles, e disse: certamente a carne saborosa que eu preparei não é do gosto deles, ou talvez fosse muito pouco para eles, e por isso eles não comam. Portanto, amanhã eu vou preparar carne saborosa fresca, melhor e mais abundante do que esta, para que eu possa ver o resultado. E foi no dia seguinte que Abrão falou a sua mãe sobre isso, e sua mãe se levantou e foi buscar 3 cabritos finos do rebanho, e ela fez deles um guisado de carne saborosa excelente, tal como seu filho gostava, e ela o deu filho a Abrão, e Tera seu pai não sabia disso. E Abrão tomou a carne saborosa de sua mãe, e trouxe-a diante dos deuses de seu pai para a câmara, e colocou-o perto para que eles pudessem comer, e colocou-o diante deles. E Abrão ficou perante eles todos os dias, pensando que talvez eles pudessem comer. Abrão viu que eles não tinham voz, ouvidos, ou mãos para que as estendessem para a carne e a comessem. E à noite desse mesmo dia em casa, Abrão foi revestido com o Espírito de Deus. E ele gritou e disse: ai meu pai, esta geração perversa, cujos corações são todos inclinados à vaidade, que servem esses ídolos de madeira e pedra, que não pode nem comer, cheirar, ouvir, nem falar, que tem boca e sem fala, e os olhos sem visão, ouvidos sem audição, mãos sem sentimento, e pernas, que não podem se mover, como eles são, sejam aqueles que os fizeram e que depositam neles sua confiança. E quando Abrão viu todas essas coisas, encheu-se em ira contra o seu pai, e ele apressou-se e pegou um machado na mão, e entrou na câmara dos deuses, e ele quebrou todos os deuses de seu pai. E quando ele terminou de quebrar as imagens, ele colocou o machado na mão do grande Deus que estava ali diante deles, e ele saiu, e Tera, seu pai, entrou em casa, porque tinha ouvido na porta o som do machado, por isso entrou na casa Tera para saber o que se tratava. E Tera, tendo ouvido o barulho do machado na sala de imagens, correu para o quarto das imagens, e se encontrou com Abrão ao sair. Continua capítulo 11 parte 2.